Gente, e no finalzinho do bloco, ela disse, eu posso agradecer? Pode agradecer, mas eu já tinha ido pro intervalo, então eu pedi, fica aqui e agradece. Por favor, Ellen, faça seus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer a equipe do programa, muito mais com Fabi e Snânia, e quero agradecer também a uma dupla dupla Vitor e Vanessa, que eles estão sempre me ajudando e eles são músicos de Barra Velha. É isso. Fez os agradecimentos? A mãe, o irmão. Mãe, meu irmão. Obrigada, tá? Sucesso. A você. Obrigada. Pronto, agora ela vai sair aqui. Isso ali. Pronto, agora sim. Já está aqui comigo o Nestor. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Vamos falar, você está com uma exposição na Univale, é isso? Sim. Qual é a exposição? A exposição chama Gostaria de lembrar mais das coisas que gostaria de lembrar. Gostaria de lembrar. Mais das coisas que gostaria de lembrar. É um título longo, assim, eu gosto de títulos que são frases. Aham. E fala sobre o quê? Melhor, fala não, né? Mostra o quê, né? Então, essa exposição que eu construí, ela é uma retomada de uma exposição que eu já realizei em 2021, em Itajaí. E eu trabalho a partir do acervo fotográfico da minha família, né? Quando eu era criança, e antes mesmo de eu nascer, meus pais tinham uma câmera fotográfica analógica e eles tinham o costume de registrar momentos cotidianos, eventos que aconteciam, aniversários. E aí eles juntaram um material muito grande, assim, de imagens, né? E aí eles guardavam dentro de uma mala, tinham todos os álbuns fotográficos, tinham os negativos analógicos, tinha uma câmera, todos esses materiais, gente nem assim, sabe né? Que é isso, né? Então, era quando a fotografia era feita de modo físico, assim, né? A gente precisava de um filme. Tá, mas qual é a tua não idade? era digital. Eu tenho 26 anos. Tu também não é desse tempo. Tu não é desse tempo. Tu não pegou aquela câmera, bateu foto que tinha um rolo ali, o negativo? O filme analógico. Hã? Sim. O negativo. E aí é o seguinte, você botava ali e a gente ficava torcendo pra foto não queimar. Era muito legal. Então, e nessa primeira exposição que eu realizei com esse trabalho, eu encontrei a câmera e dentro da câmera tinha um filme analógico. Que ficou por 14 anos lá dentro. Guardadinho? Guardadinho. E aí, você chegou a revelar? Aí eu revelei. A proposta era revelar. Não, um filme de quantas poses? Eram 24 poses. Quantas prestaram? Metade, assim. Tinham imagens bem nítidas e metade estavam veladas, assim, estavam pretas, tinham só umas luzes, né? 14 anos esse filme guardado, até que tá ótimo. E era uma surpresa, assim, porque a gente não sabia se tinha imagens, se o filme já tinha estragado. Mas aí quando eu revelei, as imagens estavam lá. E aí, nessa primeira exposição, eu expus esses trabalhos, né? Poxa, que legal! Que também estão nessa exposição de hoje, né? Mas aí eu retomei um pouco desse trabalho e aí eu fiz a digitalização de todos os negativos. Que quando a gente levava o filme analógico no laboratório, eles revelavam, entregavam uma folha plástica com os filmes cortadinhos. E aí esses filmes poderiam ser, enfim, jogados fora, porque as imagens eram ampliadas em papel, que a gente guardava no álbum. E por algum motivo meus pais guardaram esses negativos. E aí o que eu fiz foi digitalizar todos eles e imprimir num novo formato, que é um formato de quebra-cabeça. E aí nessa exposição eu construí as imagens que estão expostas, misturando essas imagens que estão reveladas, assim, Olha ali as imagens. Esse é um quebra-cabeça. Isso. Das imagens que estavam nesses negativos, né? Tá, e isso tá na exposição? Isso tá na exposição, Mas lá não tem um quebra-cabeça pra... Também tem. Tem várias obras. É interativo? Tem trabalhos interativos. Posso tentar montar? Pode, Tem uma mesa bem grandona. Gente, eu tenho... assim. Lá na minha mãe tem muito negativo. Que legal, Nestor. E aí, nessa proposição da montagem dos negativos dos quadros que estão prontos, tem quadros que estão prontos que as pessoas podem ver e tem os quebra-cabeças que estão disponíveis para o público interagir, né? E aí, nessa montagem que eu fiz, eu misturei sempre imagens, né? Então, tem algumas que misturam 2 imagens e tem quadros maiores que misturam 20 imagens. E aí é um pouco dessa relação de como a nossa memória funciona, assim, né? De como a nossa mente processa, né? E aí quando a gente vê ou lembra de um acontecimento, a gente fica tentando encaixar as peças, assim, né? E tal pessoa estava nesse aniversário, ou enfim, será que essa pessoa já tinha morrido nesse momento? Eu lembro desse tio distante, assim. E aí a gente vai encaixando cada pecinha. Nem lembra do evento direito, né? Às vezes a imagem ela se torna esse objeto de memória, assim, né? A gente vê a foto e aí lembra de alguma coisa, assim, né? Ou a gente constrói uma imagem mental na nossa cabeça de algo que aconteceu só vendo uma imagem, né? É verdade. Porque lá nesse acervo da minha família eu encontro imagens de eu bebê, né?
E eu, bebê, não lembro daquilo acontecendo. Quando eu tinha no meu batizado com 5 meses, eu não lembro daquilo acontecendo. Mas eu vejo a imagem e volto para aquela memória, de alguma maneira. E como é que foi para né? tua família, né? Ver esse acervo, ver essas imagens, essa foto, essa exposição. E quando eu falo da exposição, eu falo no sentido de expor mesmo, né? É. Você está ali expondo a sua família. Sim. Ah, e a minha mãe gosta, assim. É? Ela que sempre incentivou um pouco esse lado de registrar, assim, né? Ela que registrava mais, né? E geralmente tem fotos que são muito duplas, assim, né? E minha mãe sempre tirava fotos, assim, enquadradas, nítidas. E aí, quando meu pai tirava fotos da minha mãe, era um pouco mais borrada, assim, né? Então minha mãe A tua mãe sempre tinha mais teve... o dom para Ela fotógrafa. tinha um apego, assim. E hoje em dia ela continua, assim, né? No digital. E aí, a todo momento que a gente vai sair, ela fica, ai, vamos parar pra tirar uma foto aqui, vamos tirar uma foto disso que tá acontecendo. Ela gosta muito disso de manter as registrar memórias. aham. e criar essas memórias. Sim. Você trouxe uma foto? Eu trouxe aqui um trabalho. Aí aqui dá pra ver essa montagem, assim, né? Ai, deixa eu... Olha... Tá, não, me explica. Então, aqui nesse trabalho são 2 fotos diferentes, né? Isso foi logo depois que eu nasci, quando a minha mãe voltou da maternidade. São 2 fotos São 2 diferentes. imagens. Onde é que eu posso mostrar? Aqui? Aí a minha mãe tirou uma foto do meu pai me segurando junto com o meu irmão. E Aham. essa é uma das imagens. E a outra imagem é a minha mãe segurando eu e o meu irmão também. E aí nessa imagem eu junto essas 2 fotografias, que são momentos diferentes ali. E como não era possível, tava só o meu núcleo familiar, não tinha como a gente fazer uma foto com todo mundo junto, né? Então nessa montagem eu meio que Juntou. faço com que as pessoas estejam juntos numa imagem só, né? Que legal. Não, sabe que eu achei interessante essa ideia do quebra-cabeça, Sim. né? E até uma ideia boa para fazer em casa. Você dá pra revelar as próprias imagens e montar. Exato, e montar. E aí lá a sua exposição é assim, em tipo essa que você trouxe? Sim, aham. São 15 quadros nesse tamanho, que misturam 2 imagens pequenas. E aí tem formatos diferentes de montagem, assim, né? Tem esses que constroem a foto inteira, com as peças trocadas. E tem alguns que também ficam buracos, assim, né? Como se fosse a representação desse momento que a gente não lembra, assim, né? Então tem diferentes montagens que o público que for lá vai conseguir visualizar, né? Então tem foto que tá sem um pedaço Tá faltando da história. peça. Tá Tem faltando peça que foi perdida. As peças foram perdidas. E aí tem obras que são maiores, que daí eu misturo 20 fotos. Tem 2 quadros, que aí é um quadro grande, assim, de 50 por 70. E aí são muitas imagens. Mas não são 20 histórias. 20 fotografias de momentos diferentes, assim. 20 momentos diferentes. Momentos diferentes Como numa é que imagem você só. conseguiu organizar isso? Ai, Como é que foi na tua literalmente cabeça? um assim? quebra-cabeça, assim, total, né? O processo que eu fazia inicialmente, eu precisava montar a imagem. Eu imprimi ela nesse tamanho padrão de fotografia, que é um 10x15, né? Uma imagem pequena. Então, eu montava todo o quebra-cabeça das imagens individuais. Cronologicamente ou não? Não. Foi mais uma escolha de elementos, assim, né? Pessoas que aparecem, elementos que representam a história de onde eu venho, assim. Eu sou natural do interior do estado, né? Eu nasci em Lages. E aí, a minha vivência é uma vivência de interior, assim, né? Era galpão, era interior, meus avós moravam no sítio. Então, esses elementos são bem presentes, assim, né? Cavalos, meus pais gostavam muito de rodeio. Então, essas imagens aparecem, né? E aí eu juntei um pouco da desses tua história. Juntei esses elementos para construir essas composições. E aí eu montava e eu ia vendo, eu quero que essa parte apareça, então eu vou juntar ela com essa outra imagem. E aí ia formando uma composição, assim. E essa exposição está onde ali na Univale? Ela está na Galeria de Arte da Univale, do campus de Itajaí, e ela fica anexo à reitoria. Então, entrando pela Rua Uruguai, é o primeiro prédio que a gente encontra ali. Sabe que isso aqui eu achei também, assim, uma ideia muito boa para presente. Não sim. é? Aham. Para você montar o quebra-cabeça e presentear alguém, Sim. né? Que você queira contar Ou presentear a história. o quebra-cabeça para as pessoas montarem também, né? Também, É né? uma boa... É uma boa ideia, é uma Sim. boa dica. E é um bom exercício, assim, também, né? Tem uma pessoa que faz a curadoria da exposição, que é a Sara Uriarte, e dentro dessa exposição a gente também propôs um material educativo. Então, as escolas ou grupos que quiserem fazer uma visita podem agendar com a galeria, e aí também vai ter um grupo de mediação que vai estar guiando, assim, né? Essa ideia também um pouco de resgatar e como apresentar memória para pessoas mais velhas, que às vezes já não lembram mais das coisas que aconteceram, ou pessoas que têm um processo de demência, assim, né? É um bom exercício de ativar essas memórias, assim, né? E fazer Você essa fala através da reconstrução, foto né? ou do quebra-cabeça? Dos dois, né? Dos das dois? imagens, né?
Porque às vezes é muito esse exercício de a gente fazer com que as pessoas lembrem do que aconteceu, assim, né? Nessa memória que já está se degradando de alguma maneira, né? Muito interessante. E como é que tem sido a participação do público, né? Principalmente nessa montagem do quebra-cabeça. Então, a exposição ela abre hoje, né? Aham. Hoje de noite é a abertura. Mas você está retomando? Tô retomando. Essa história do quebra-cabeça é a primeira vez? É a primeira vez. Ah, tá. Então você não sabe como é que vai ser. Não sei como é Tá. que vai ser. Tem uma mesa grandona, onde todas as imagens que eu usei para construir os quadros estão disponíveis. Só que as peças Todas que estão expostas estão disponíveis lá. é uma peça do quebra-cabeça. Não, é o quebra-cabeça igual tá aqui, pecinhas pequenas. E aí lá na montagem é uma mesa grande e eu botei montinhos de peças. E a ideia é que o público monte. Então, assim, pode ser que no final chegue e tudo esteja montado, pode ser que no final chegue e tudo esteja misturado. Então, Pode ser que no final estejam faltando peças? pode ser que estejam faltando peças. Isso a gente só vai saber daqui um mês, quando a exposição finalizar, assim. De que hora a que hora? Então, a galeria da Univale, ela permanece aberta durante a semana, de segunda a sexta, mas ela fica o dia inteiro. Então, sei lá, quem trabalha de manhã, dá pra ir de noite. Ela abre às 8 da manhã e fecha no intervalo do meio-dia a 1h30. E depois de 1h30 ela fica aberta até às 9h30 da noite. Tá, e você não fica preocupado que pode sumir alguma peça do seu quebra-cabeça, da sua imagem, das suas memórias? Então, né, depois que a gente bota uma obra, assim, disponível pro público, a gente tem que aceitar o que vai acontecer, assim, né? Você tá bem aberto, Tô tipo... aberto, assim, né? Sem apegos. Sem apegos. Muito bem. E ao resgatar essas memórias, de alguma forma, mexeu com você mais profundamente? Então, né, ontem... Porque às vezes traz emoções aqui que são Sim. guardadinhas, né, Nestor? Sim. Então, ontem até durante a montagem, o pessoal que estava me acompanhando me perguntou isso, assim, né? Eu acho que tem um pouco, assim, quando a gente revira a memória, sempre tem um pouco dessa vivência, assim, né? Eu acho que o que mexe um pouco mais comigo é que o meu pai já faleceu, né? Há uns anos atrás. Então é um pouco de voltar a essa história, assim, né? Mas não é algo que eu fico muito melancólico, assim, né? E também Não é algo que te dói. não é algo que me dói, assim, né? A saudade, uma ok. saudade. E também tem um pouco disso de... Como é muito material, assim, né? Foram 70 imagens que eu utilizei para fazer, né? Então chega algum momento que aquilo ali vira um objeto só, né? Eu tô montando e aí descola um pouco disso, né? Tem um momento de o artista que tá fazendo a obra como se fosse uma tinta, assim, né? Pega uma tinta que é o objeto ali e passa na tela, né? Você consegue meio que separar o filho do artista. Sim, exatamente. Da sua família, do que você quer passar ali Sim. como obra de arte. A relação com as histórias, com as imagens, acho que é um pouco anterior, assim, né? Mas no momento que eu tô efetivamente fazendo a obra, é isso, né? São peças. Como se fossem qualquer imagem, assim, né? Você consegue fazer essa desconexão, Sim, aham. né? E interessante que a obra é justamente para conectar. Exatamente, né? Você faz essa conexão das pessoas que passarem ali para lembrar mesmo das famílias, das pessoas. Pode não ser o teu pai, a tua mãe que tá ali na exposição, mas de alguma forma lembra, né? Por exemplo, quando a gente tá falando aqui, tô lembrando que o meu irmão resgatou fitas VHS e digitalizou. Que legal. Vídeo, E nessas fitas tem o meu pai, que já morreu também. Sim. E aí a gente viu as imagens. E eu, nossa, chorei horrores vendo, Sim. porque realmente resgata as emoções, a pessoa que não está mais aqui, você vê. Então, eu acho que essa sua exposição trata muito disso, né, Nestor? E é realmente olhar a imagem ou o vídeo, como tu comentou, como esse objeto potente de resgate, assim, né? De memória, né? De a gente reviver esses momentos, né? E quando eu realizei a primeira exposição, eu também tinha um pouco desse medo de... são imagens muito pessoais, assim, né? É tipo o aniversário da minha mãe, a gente em casa, assim, né? Então, tipo, será que o público ia se relacionar de alguma forma, assim, Pois né? e como é que foi? Então, quando eu expus, aí foi uma surpresa, assim, né? Porque eu pensei, ou vão achar muito estranho eu estar expondo coisas que são muito pessoais. Nada a ver. Ou vão se relacionar de alguma forma, né? E aí vinha isso, né? Tipo, e esse copo que tá em cima da mesa me lembra a minha casa. Ou tipo, as paredes dessa casa parecem muito com um lugar onde eu vivia.
Aí tinha uma imagem de caminhões, assim, de lavouras, de campo. Então tinha isso, que esses elementos que são mínimos, assim, que as pessoas olham e conseguem voltar para elas, assim, né? Resgatar tipo, pensar, essa memória. Dentro da nossa cabeça, assim, né? A gente fica relembrando, assim, né? Muito legal. Olha, parabéns. Bom, faça o convite, então, para quem está em Obrigado. casa, para acompanhar a sua exposição. Sim. Fala, dá todos os detalhes. Pode deixar. Então, a exposição, ela abre hoje, às 19 horas, tem uma abertura, que aí vai ter um evento, quem tiver disponível para estar lá hoje, é na Galeria de Arte da Univale de Itajaí. A exposição, ela fica aberta durante a semana, e ela fecha no dia 28 de maio, e aí no último dia a gente vai ter uma conversa entre eu e a artista e o público que estiver lá e quiser participar. E aí nesse dia o convite também é para que as pessoas possam levar os seus álbuns fotográficos, as suas fotos, e aí que a gente possa trocar um pouco dessas imagens, né? Vai ter uma roda de conversa? Vai ter uma roda de conversa, e aí depois a gente senta, toma um chimarrão, come uma pipoca e... Como nesses encontros de domingo familiar, né? Quando a gente pega a nossa caixa de fotos e mostra o que estava acontecendo, assim, no passado. Então vai ser vai acontecer uma troca de experiências Uma troca ali, de experiências. no dia 28? 28 de maio. Que horário? Às 19 horas também. A partir das 19 A horas. partir das 19. Então quem quiser levar o seu álbum de fotografia, pode levar. Pode levar. Que E legal. aproveitar o mês de maio para visitar a exposição. Mas de fato vai ter pipoca? Vai ter pipoca. De verdade? Vou fazer, aham. Vai levar pipoca? Vou levar pipoca. Chimarrão? E chimarrão. Muito Quem bem. quiser levar o seu chimarrão também. Pode fica à levar. vontade. Tá, Sim. se eu for, eu levo a Coca Zero. Ah, Eu sou pipoca pode Coca ser. Zero. Hoje vai ter lá na É? abertura. Ai, Nestor, eu amei. Parabéns, viu? Achei Obrigado, incrível a Fabi. sua ideia. Resgatar essas memórias, trazer esse analógico para o digital, Sim. para essa era digital. Muito legal. Sim. Sucesso, viu? Obrigado. Parabéns. Estamos à disposição aqui sempre. Obrigado. Olha, gente, assim a gente vai encerrando muito mais de hoje, dessa terça-feira. Não desliga, a gente sempre fala, né? Fica aí ligado, porque tem notícia, tem muita informação no TVC News de hoje, tem várias entrevistas. Saul Carvalho já está se preparando no outro estúdio para te atualizar, ter tudo que acontece aqui na nossa região, junto com a equipe de reportagem do Departamento de Jornalismo da TVC Panorama. Amanhã, a partir das 11h15, a gente está de volta com muita entretenimento para você, muita informação também, de uma maneira mais leve, mais suave, mas com, basicamente, né, com muito carinho aqui para você no Muito Mais, tá bom? Fica com Deus, se cuida, aproveita essa terça-feira e amanhã às 11h15 tem Muito Mais aqui para você novamente. Um grande beijo, até amanhã!